Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Qual a voz que vem na sua cabeça quando você tem que tomar uma decisão? Quem guia os seus passos? É você mesmo ou é o Espírito Santo? Nesse vídeo de hoje vamos continuar aquela palavra lá de Romanos 8, que nos diz muita coisa com relação a ser filho de Deus. Como eu falei no vídeo passado, se você ainda não viu, eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você ficar por dentro de tudo que a gente falou nos versículos anteriores desse capítulo, que é poderoso. Antes da gente meditar nesse vídeo, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Vai ser uma bênção para sua vida, assim como está sendo para minha. Então a gente passa para o versículo 12. Na minha Bíblia, o título é Filhos de Deus. E ele diz assim: de maneira que, irmãos, Paulo ele está falando para o povo, vamos dizer assim, é o povo da igreja. Somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Não temos que viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. A gente sabe que o viver na carne gera morte. Por quê? Porque vai vir o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito Santo, aqui o Espírito está em letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, então ele está falando do Espírito Santo em si. Mas quando a gente vive pelo Espírito, a gente vive pelo intelecto, a gente vive pela sabedoria do Espírito Santo. Então a gente não vai viver pelas coisas da carne, pelas vontades da carne. Lembrando que se já passamos pelo batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura, da natureza carnal, a natureza adâmica, então a gente tem vantagem. A gente tem uma vantagem. Se a nossa natureza carnal morreu, foi sepultada, então sobrou o quê? O Espírito. O nosso espírito também, que é o nosso intelecto. Então a gente tem essa vantagem de viver no Espírito, porque foi para isso que a gente se batizou, para não mais viver pelas vontades da carne. Ela morreu e a gente não pode deixar que ela ressuscite. Então a gente tem que viver agora no Espírito. O Espírito Santo deve ser dominante dentro de nós. Deve nos guiar, ser o governador da nossa mente. É o Espírito Santo. E principalmente, meus irmãos, naqueles momentos que é para provar a nossa real condição de filhos de Deus. Momentos em que a gente precisa ser forte e não deixar que a vontade da carne prevaleça. Às vezes a gente passa por momentos de discussão com familiares, com amigos, com vizinhos, e a gente precisa ser paciente, a gente precisa ter calma, a gente precisa dar a outra face, como Jesus mesmo disse, a gente precisa andar a segunda milha. Enfim, tudo isso é sacrifício, meu irmão. E a gente só pode sacrificar dessa maneira se a gente viver no Espírito Santo. Então, se a gente viver na carne, então a gente vai ser impulsionado, vai se inclinar para se irar, para ficar com raiva um do outro, se o outro não concordar com o que a gente pensa, com o que a gente quer passar para ele, né? A gente busca evangelizar as pessoas e muitas vezes essas pessoas não aceitam, tem uma cabeça dura, tem um coração fechado. Então, para que a gente não se exalte, para que a gente não passe dos limites com aquela pessoa, para que não gere briga, não gere discussão, enfim, a gente tem que se manter no Espírito, a gente tem que aprender a dar a outra face. Isso também é na nossa própria casa, com os nossos familiares. Sempre tem aquele familiar que é mais cabeça dura, que a gente precisa ceder, sempre ceder. Tudo isso, a gente buscar viver segundo o Espírito Santo, e isso tudo é sacrifício. E uma vida com Cristo é de sacrifício. Então ele diz isso: se pelo Espírito mortificar
mortificares as obras do corpo, vivereis. Então teremos vida eterna se a gente continuar todos os dias mortificando as obras do corpo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? É necessário ser filho de Deus. Precisamos ser filhos. E como seremos filhos? Negando a nós mesmos, nos esvaziando de nós, buscando as coisas de Deus, buscando se entregar a Deus, se batizando nas águas, tomando a real decisão de servir ao Senhor, de ser dele e não mais do mundo. Essa é a condição, esse é o sacrifício. A gente entregar a nossa vida para Jesus e não viver mais por nós, mas sim viver para Cristo, viver para o sacrifício que deve ser todo dia, não é só um dia não. Todo dia a gente está buscando negar a nós mesmos, todo dia a gente está firme na fé. A fé é a nossa maior arma. E viver pela fé é a gente, de fato, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, mas sim buscar enxergar aquilo que a gente não vê com os nossos olhos físicos, enxergar a verdade da palavra de Deus em tudo. É a gente reconhecer que Deus é maior e que pode vir o problema que for, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar. O Espírito Santo nos guiará ao melhor caminho, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Para saber, observe as suas atitudes frente aos problemas. Observe os seus frutos. Como você tem vivido? Isso também é para mim. Como temos vivido os nossos últimos dias nessa terra? Porque estamos nos últimos dias e precisamos nos preparar para a eternidade. Como você tem vivido? Suas atitudes frente às outras pessoas, suas palavras. É isso que temos que todos os dias estar meditando, buscando compreender de que forma estamos vivendo. Estamos sendo filhos de Deus mesmo? Possamos buscar cada dia mais essa santidade e possamos buscar cada vez mais permanecer no Espírito. Viver em espírito, em verdade, nos dará a garantia de vida eterna. Nos dará a garantia de podermos um dia ressuscitar como o Senhor Jesus e viver a eternidade com Ele. Versículo 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe um espírito em que Deus nos adota como filhos e deixamos aquele velho espírito em que só pensava nas coisas desse mundo, só se focava nas coisas dessa terra, só tinha interesse nas coisas carnais, nos seus próprios interesses, porque, como eu falei, o espírito é a parte que pensa, é a parte que raciocina, é o nosso intelecto. Então, quando a gente se torna um filho de Deus, a gente vai ter os pensamentos do próprio Deus. E quais são os pensamentos do próprio Deus, meus irmãos? Os interesses, a vontade do próprio Deus. A gente para pensar e a gente vê que, claro, está tudo na palavra dele e a gente é só olhar para a vida do Senhor Jesus. Em muitas passagens ele dizia: eu vim para fazer a vontade do Pai. Vocês não me conhecem, não conheceram a mim, porque vocês não conhecem o Pai, porque vocês não sabem qual é a vontade do Pai. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É algo que a gente precisa saber para poder fazer a vontade dele, para poder cumprir com aquilo que ele nos propõe a fazer. Então, o que seria? Eu creio com toda certeza que o que mais Deus quer são almas para o reino dele. São almas que estão por aí perdidas e que ele quer para ele,
que Ele quer que essas almas também se tornem filhas dele. Então, os pensamentos que vêm à nossa mente é com relação ao próximo, é mais com relação às pessoas do que conosco mesmo. Tem uma passagem que eu gosto muito na palavra de Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Ele não importa se a gente tá no lugar mais escondido possível, ele vai ver. Ele nos enxerga, não apenas a aparência, mas sobretudo, acima de tudo, o nosso interior, a nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Então ele é o Deus que vê. A pessoa que tem a mente de Cristo, então ela vai buscar enxergar algumas situações em que Deus pode usar ela. Então, para onde ela for, ela vai enxergar isso. Pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão cabisbaixo, precisando de ajuda espiritual, um conselho, uma palavra. E não apenas isso, mas também na família, né? A gente busca ajudar os familiares, enfim, todo pensamento é voltado para as coisas de Deus, né? Ela muitas vezes deixa as coisas dela mesma de lado para ter a mente voltada para cumprir com a missão, cumprir com a vontade de Deus nessa terra. Muitas vezes é difícil e por conta disso, o justo ele passa por aflições. Eu creio que mais ainda dentro de si, porque vem questionamentos. O diabo muitas vezes tenta lançar dúvidas. Eita, será que fazendo isso vai dar certo? Alguma coisa assim. Então, é sempre uma guerra, é sempre uma luta. Aqui ele diz que a gente não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, né? Escravidão, a gente já pensa logo no pecado. A gente já pensa logo que é escravo da própria carne, das próprias vontades. Mas a gente recebeu um espírito de adoção de filhos, ou seja, a gente se torna filho de Deus. E em todos os momentos a gente pode clamar chamando Ele de Pai. A gente clama ao Senhor, a gente louva o Senhor chamando Ele de Pai. A gente tem prazer de chamá-lo de Pai. A gente se alegra, a nossa alma se alegra ao chamarmos de Pai o nosso Deus. Então é uma certa intimidade, né? A gente vê que o filho, ele tem uma facilidade para entrar na presença de Deus em oração. O filho entra e tem aquela intimidade, aquela coisa, né? Que é só a gente pensar no relacionamento entre pai e filho, né? Um filho não fica acanhado para falar com o pai. No versículo 16 ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí a gente se pergunta, tá, e como é que eu posso saber que eu sou filho de Deus? Como é que eu posso ter a certeza? Então vai vir essa certeza porque o seu espírito, o meu espírito, vai confirmar isso com o Espírito de Deus, ou seja, vai vir uma certeza, porque o Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai dar essa certeza, essa definição dentro da gente. Então é algo que a gente tem que saber. Não é algo que as outras pessoas têm que dizer. Não. É algo que vai ser confirmado dentro de nós. É aquela confiança que a gente tem em Deus. É algo que é de certeza mesmo. Eu sei que eu sou filho. Só a gente pensar na morte, né? Se hoje for o meu último dia, eu sei para onde a minha alma vai. Então é uma certeza de salvação. É quando a gente sabe que é filho, quando a gente sabe que Ele é Senhor da nossa alma. Versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a partir do momento que a gente se torna filho, nos tornamos participantes das aflições de Cristo, ou seja, a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Vai haver muitos momentos em que a gente vai passar por aflições.
E isso faz parte, porque ele diz, se é certo que com ele, se é certo, de certeza que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então a primeira morte que acontece é a nossa morte da natureza carnal. E também nas aflições, nas dificuldades que vêm, nos momentos, nas tribulações, nos problemas. Então a gente passa pelas aflições, porque Cristo também passou. Então você pode ver como Deus é justo. Ele fez a parte dele e nós também fazemos a nossa agora. Então não caia naquela conversa de que muitos dizem, tua graça me basta, eu sou salva pela graça. Só que aí a continuação do versículo é mediante a fé. Então esse mediante a fé já é aí sacrifício, porque o meu justo viverá pela fé e não pela vista. E viver pela fé já logo declara que vai ter luta, porque se a gente tem que viver pela fé, a gente não vai poder ficar com o olhar focado só nas coisas dessa terra, só nos recursos dessa terra. Então vai vir momentos em que Deus vai permitir provas para a nossa fé. E lá em Tiago 1, ele diz que a prova da nossa fé opera a paciência. Olha só, essa prova de fé, ela é boa. Ela é boa porque isso vai fortalecer a fé da gente. Isso vai nos aperfeiçoar. Olha aqui, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, ou aflições, ou tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a gente tem que ter a paciência, e essa paciência ela provém das situações em que a gente tem que passar e usar a fé para vencê-las. Tudo isso é para que sejamos aprovados diante de Deus, para que cumpramos aquilo que está na palavra de Deus. Se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Então, da mesma forma que Jesus, ele padeceu, ele morreu, mas ele ressuscitou, então a gente passa por esse mesmo processo, para que com ele também sejamos glorificados. Olha só, meu irmão, a justiça do Deus Altíssimo. Olha o quanto Deus ele é justo para com todos. O juízo dele, a justiça dele é perfeita. É algo que a gente pode confiar, porque ele não muda. Desde o Antigo Testamento, desde o início até o fim, até o Apocalipse, ele não muda. Ele é o mesmo. E para que sejamos herdeiros, assim como Jesus é o herdeiro primogênito, né, de Deus, assim, quando a gente passa por tudo isso, a gente se torna também herdeiros de Deus, porque nos tornamos filhos de Deus, e co-herdeiros de Cristo, porque nos tornamos irmãos do Senhor Jesus. Então Deus, ele não tem mais só um filho, que é o Senhor Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós. Olha só que família linda. E é essa família que Deus quer dar para cada um de nós, para todos aqueles que creem no nome dele, para todos aqueles que passam pelas lutas, para todos aqueles que vivem, que pagam preço para um dia estarem na eternidade com o Pai. Essa é nossa maior herança, meu irmão. Esse é o nosso maior galardão. É o prêmio da salvação da nossa alma. E é algo que não pode ser questionado, não é uma opção a gente ter Deus na nossa vida, é uma necessidade, é algo que a gente precisa, porque senão a gente morre. Então, a gente observa que muita gente por aí nesse mundo vive sem Deus, achando que Deus é um tipo de religião. Claro, existem muitas religiões que o homem criou nessa terra, mas só existe um único caminho para a salvação da alma, a salvação
salvação eterna. E é isso que as pessoas precisam entender, aprender, compreender. O Espírito Santo ainda tem que abrir o entendimento delas, porque é questão de vida ou morte. A gente ora todos os dias para que esse entendimento seja derramado sobre essas pessoas. A sua oração é muito importante. A sua oração pelos seus familiares, a sua oração pelos seus vizinhos, pelos seus amigos que ainda são descrentes. A palavra de Deus diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E quem é o justo? O justo é aquele que teme ao Senhor, meu irmão. Por que que ele é justo? Porque ele tem uma vida com Deus Todo-Poderoso, com aquele que é único, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o único que pode dar a salvação eterna. É Jesus, é o nosso advogado, é o nosso salvador da nossa alma. Quando a gente ora, a gente abre espaço para o Espírito Santo agir, a gente abre caminho nessa terra para ter reação no céu, porque que a gente materializa a nossa fé através da palavra. E olha que a palavra ela tem poder. Você pode ver que tudo se iniciou através da palavra de Deus. Ele falou uma palavra e tudo se fez. E assim ele foi falando e tudo foi se fazendo presente, surgindo do nada, porque ele é Deus. Então ele nos dá essa arma para a gente vencer o maligno, para a gente permanecer firme na fé. Para tudo que a gente for fazer, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Você vê, você compreende o poder que um filho de Deus tem, além dele ter a autoridade do Espírito Santo, do próprio Deus, para pisar no mal. A arma que Deus nos dá é a palavra, é a fé na palavra de Deus. Então, nas orações, quando a gente usa a palavra de Deus, a gente tem autoridade para repreender o mal, para amarrar, para destruir as obras do diabo. Então, é por isso que nas nossas orações, antigamente eu não fazia isso e eu sofria com opressões do inferno. Mas hoje, Deus ele me ensinou a também lutar nessas orações, a guerrear contra o mal. E a gente guerreia na oração. Olha só a importância da gente usar a nossa fé para a gente vencer as nossas batalhas. Então a gente para por aqui no versículo 17 e depois a gente continua, capítulo de Romanos 8, certo? Que eu creio que tem abençoado a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Se tem abençoado, então coloca aqui nos comentários para eu saber que todo esse conteúdo está sendo útil. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.